Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana num momento que nos remete a reflexões muito importantes e muito marcantes para as nossas vidas. É só a gente lembrar que agora, nessa última semana do mês de outubro de 2023, faz um ano que na última semana do mês de outubro de 2022, nós estávamos ajudando o nosso país a virar a chave, a livrar o nosso país dessa gente que fez tanto mal e que atacou a nossa integridade física, a nossa integridade mental, além da integridade da nossa democracia. Temos muitas situações aqui no nosso país que ainda nos causam assim, muitas angústias, muitas insatisfações, muitas demandas, mas nós estamos no momento que a gente pode combater essas situações todas de peito aberto. Isso não acontecia ao tempo que essa gente estava no poder. Essa gente que foi afastada, pelo menos em sua grande parte. Mas falta cadeia para muitos deles, né? Eu vou comentar aqui com vocês o que restou para essas pessoas, como é que eles estão se articulando, o que faz ainda a figura do inelegível e o que está fazendo agora o presidente da República que está comemorando aniversário no dia de hoje. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, trazer também mais algumas informações de coisas que estão acontecendo fora do nosso país, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, recomende, dê o seu joinha também, o seu comentário. E se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos seguir em frente. A gente começar aqui com... Temos muitas coisas, né? Mas tem uma que diz respeito a uma situação vital no nosso país, que é a condução da política econômica. Aquela figura que comanda o Banco Central do nosso país, que foi votar com camisa amarela, ou seja, um bolsonarista de linha de frente, essa figura foi surpreendida com mais informações que estão circulando hoje. E a Carta Capital publicou uma revista que nos dá conta que o senhor Roberto Campos Neto tem muito mais grana ou ganhou muito mais dinheiro do que se conhecia. Ele foi surpreendido com uma grana num paraíso fiscal, assim como Paulo Guedes também, né, o seu chapa, né? E agora a gente está sabendo que ele amealhou muito mais dinheiro no meio dessa história. No governo Bolsonaro, ele botou muita grana para dentro, né, dessas contas aí que ele tem fora do nosso país. Que é uma incongruência, é um conflito de interesses muito grande. Como é que alguém que administra a política econômica do nosso país bota o dinheiro dele fora do nosso país para fugir de tributação? Hoje, inclusive, o Eduardo Moreira fez uma revelação muito grande, muito importante, com muitos fundamentos, mostrando que o que foi votado no Congresso Nacional, teoricamente para tributar grandes fortunas, no final da história foi para inglês ver. Foi jogada uma grande cortina de fumaça. Nós todos começamos a acreditar que os super ricos estavam sendo taxados, mas na verdade eles tiveram foi um alívio muito grande naquilo que eles deveriam pagar pela legislação anterior. Bom, esse assunto ainda vai ser mais esmiuçado, a gente vai ter mais informações, mais esclarecimentos. Mas o Lindenberg Farias, que emparedou o Roberto Campos Neto lá no Congresso Nacional, quando ele esteve lá, e ele saiu de lado, né? Olha, não, minha vida pessoal não está aqui para ser debatida. Olha só, como não? É servidor público que comanda um dos pilares da política econômica aqui no nosso país, da nossa realidade econômica. Então, como é que vida pessoal? Não tem vida pessoal para o servidor público. Se não quer ter a vida pessoal devassada, não vá para o serviço público. O serviço público tem dessas situações aqui no Brasil e em todas as democracias do mundo. Então, enfim. Mas o Lindenberg Farias fez a publicação no tweet dele em função dessa matéria com os seguintes dizeres. A Carta Capital traz uma longa reportagem sobre Roberto Campos Neto e suas offshores e fundos exclusivos. Quando questionei se ele tinha fundos exclusivos remunerados pela Selic ou IPCA, ele se calou na Câmara. Ali eu já sabia que tinha fundos exclusivos, ou seja, suas decisões do Banco Central fazem ele ganhar mais ou menos dinheiro no mercado financeiro. E aí a Carta Capital, enfim, ele vai falando aqui mais, né? No final ele termina. O cara manteve juros altos para seguir lucrando às custas do Brasil e do povo brasileiro. Inaceitável. Então, nada como a gente está vivendo esse momento para poder jogar luzes, né, gente? Se o Bolsonaro estivesse no poder, isso aí não seria
pauta de ninguém, né? Isso aí está totalmente acobertado. Enfim, mas a gente está podendo jogar luzes sobre essas questões, né? Como eu disse para vocês mais cedo, hoje, aniversário do presidente Lula, 78 anos. É muito difícil qualquer pessoa dizer para alguém que já tem tanta experiência para que lado ele deve conduzir a sua vida, os seus negócios ou algum tipo de política, né? A sorte é que o presidente da República, ele escuta bastante. Em função disso, em função da gente ter insistido tanto, pessoas como eu, vocês que entram em conexão também, outros canais também, o presidente da República criou agora um WhatsApp. Vou colocar para vocês o link desse WhatsApp aqui na descrição do nosso vídeo para você acompanhar em tempo real publicações que são feitas ali, relâmpago, né, pelo WhatsApp. Veio tarde, mas antes tarde do que nunca. Agora se precisa fazer mais ajustes nas comunicações de governo. E aí, gente, quando eu falo isso, eu não estou querendo aqui que o governo faça propaganda. Eu estou construindo ponte, estou fazendo isso, porque isso aí, de fato, não ajuda a politizar. A comunicação de um líder político visa politizar a sociedade, para que a sociedade, de uma maneira geral, compreenda para que serve a política, para que servem as políticas públicas, para que servem as instituições, como é que nós podemos melhorar a vida do nosso povo, melhorar a vida de todos nós. Não é, então, apenas um ato burocrático, não. Um líder político, ele não pode ser apenas um líder eleitoral. Ganhou a eleição, agora está legal, daqui a 4 anos a gente volta de novo. Não. Faz parte, né? Essa é a minha luta, é por isso que eu estou aqui e por isso que eu provoco tanto para que o governo tenha mais comunicação com a sociedade, para escutar as demandas, escutar as críticas, as sugestões, enfim. E, sobretudo, fazer o enfrentamento a essa gente insana e criminosa que a gente ajudou a derrotar há 1 ano atrás. Então, essa é a questão. Bom, isso posto, né? Vamos torcer para que a gente tenha comunicações que sejam mais politizadoras e engajem mais a sociedade. Enquanto isso, do lado oposto, o inelegível não tem mais o que fazer. Então ele fica ali só postando minudências, colocando aqui os seus office boys para ter espaço. Ele adora colocar aqui o Nicolas Ferreira. E o Nicolas Ferreira é uma espécie de malévolo, né? Perfumadinho. Todo mundo olha assim, ele se escora na juventude dele, mas para ser o pior dos vigaristas, o pior dos malvados, o pior dos gangsters, né? Que é esse que trafega por alguns setores, né? Então ele coloca aqui, colocou o Nicolas para funcionar como uma espécie de testa de ferro para agredir o governo Lula e, sobretudo, o ministro Flávio Dino, né? Bom, mas as filas estão andando para essas pessoas, né? O Nicolas publicou aqui: o crime tomou conta do Brasil. Senhor Nicolas, responda, por favor, o nome de um miliciano que durante os 4 anos do governo Bolsonaro foi para a cadeia. Me responda em que local do Brasil teve alguma milícia desarticulada com os milicianos tendo ido para a cadeia. Responda, senhor Nicolas, se as armas todas que foram quase que panfletadas aqui no nosso país por esse governo, pela política desse governo, quantas foram parar nas mãos de milicianos, desse crime organizado? Ou será que não chegou nenhum tipo de arma, né, para essa gente? Então, é o banditismo político que a gente vai combater, como eu frisei aqui para vocês, né? Enquanto essas figuras não forem para a cadeia, o Portal do José, eu me comunicarei com todas as pessoas que eu puder para que a justiça seja feita aqui no nosso país. Simples assim. Quando eles forem para a cadeia, a gente para de falar neles. Aqui o ex-presidente da República, que funciona como uma espécie de macaco-tião, como eu disse para vocês, ele fica postando vídeos aí e é chocante ver as pessoas abraçando, sorridentes, como se ele não tivesse feito nenhum mal a essas pessoas. O Roger Waters, como eu comentei aqui para vocês, acho que eu coloquei até um link aqui da entrevista dele, que deu entrevista para o Leandro Demore, ele ficou muito assustado, impactado, ele estava acompanhando as eleições fora do nosso país, de ver a diferença que foi de Lula para Bolsonaro. Ele falou, como é que pode isso? Roger Waters, aconteceu isso porque uma grande parcela dessas pessoas não era informada cotidianamente que nós tínhamos à frente no nosso país um assassino, um genocida, um negacionista, um criminoso. Se isso não aconteceu, então muitas pessoas ficaram enganadas.
Quando eu falo isso, muitas pessoas que estão aqui no nosso portal falam assim, mas não é possível, você está exagerando, se falava assim, se fazia crítica ao governo. Olha só, se fazia e a mensagem chegava para pessoas que já tinham um nível de esclarecimento como você. Para você estava claro que a figura do presidente da República de então tinha responsabilidade, mas para as pessoas que já estavam adoecidas, se elas não eram confrontadas com as verdades, se o responsável pela condução da política econômica, política de saúde aqui no nosso país, a política social, se ele não fosse apresentado como responsável, de fato ele passava incólume, e isso explica por que a gente teve essa situação. Roger Waters, então, enfim, vou deixar o link para vocês da matéria aqui, da entrevista, que foi muito legal, eu recomendo. Aliás, o Roger Waters, ele fala muitas coisas conceituais que eu falo aqui no nosso portal do José. Então vale a pena, você vai ver aqui que eu nunca inventei nada da minha cabeça, né? Uma pessoa do mundo como o Roger Waters fala coisas muito certas que a gente faz questão aqui de bater todos os dias. Bom, e aí a gente chega aqui na questão internacional. Gente, olha só que curioso, né? Calote em Copacabana, a polêmica viagem do filho de Netanyahu ao Brasil. Os jornais estão colocando mais ênfase aqui na vida do filho do Benjamin Netanyahu, porque Israel está naquela coisa contra a Gaza, contra a Palestina, o Hamas, enfim. Só que o filhote, né, sumiu. Filho de Benjamin Netanyahu está em Miami. Reservistas de Israel questionam porque ele não foi convocado. Claro, né? O padrão da extrema-direita é esse, né? Serem covardes, falastrões, mentirosos, criminosos, ladrões. Então, isso acontece aqui e acontece alhures, né? Então, a figura aqui tem uma matéria muito grande aqui no Globo. Strippers, calote em hotel e vida em Miami. Quem é o filho de Netanyahu criticado por não estar na guerra? Gente, eu li a matéria longa, tem um trecho aqui que me chamou muita atenção, né? Ele foi flagrado de frente a uma boate de striptease, e aí estava conversando lá com o filho de um bilionário que estava com ele, eles estavam meio já chumbados, e aí ele diz o seguinte para o filho do bilionário: meu pai, ou seja, o Benjamin Netanyahu, fez o seu ganhar 20 bilhões de dólares. Então você poderia me dar 400 shekels, moeda israelense. Diz Yair, porque o nome do menino, né, do rapaz, né? Yair Netanyahu, né? Quase que Jair, né? Bom, o primeiro-ministro israelense era questionado por seus vínculos com milionários. Além disso, foi suspeito de ter recebido presentes de personalidades, entre eles o australiano Packer e um produtor de Hollywood, Arnon Milchan. Então, tá aí, né, pra gente ver quem é que está conduzindo as coisas lá no Oriente Médio, né? Enfim, essa impoluta criatura. Por 120-14, a Assembleia da ONU aprova a resolução que pede trégua humanitária em Gaza. Essa notícia é de agora. Eu pergunto para vocês, vocês acham que Israel vai dar algum tipo de trégua e vocês acham que os Estados Unidos recriminarão Israel por não fazer algum tipo de trégua? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Amanhã a gente vai voltar aqui para analisar se a ONU teve de fato algum peso e se houve algum tipo de mudança no comportamento do Estado de Israel, que está fazendo isso aqui que eu comentei com vocês mais cedo, né? Não tem como. Todos os jornais do mundo estão publicando esse tipo de matéria aqui. Fotografias aéreas de Gaza antes e depois do bombardeio. Gente, eles matam terroristas, né? Certamente. Mas matam muitos inocentes junto. Vai criança junto, vai mulher junto, vai idoso junto, vai deficiente junto, vai todo mundo junto no meio dessa história. Então, como é que alguém que tenha coração pode achar isso aqui normal? Antes e depois. Antes uma cidadezinha, antes um bairro, depois destruição. Como é que a gente pode achar que isso aqui é uma coisa lógica? Estão querendo matar terrorista, então eles explodem uma cidade inteira, um bairro inteiro. Como é que a gente pode achar isso razoável, racional? As pessoas que acham isso, elas perderam a humanidade para sempre, elas vão ficar movidas pelo ódio, elas vão tocar a vida delas, as ações governamentais dos seus governos, tudo movido pelo ódio. Então, gente, não dá, né? Ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, a gente vai jogando essas reflexões, né? Se você não concorda, mande seu comentário para cá. Os comentários respeitosos, os comentários racionais, sinceros, são sempre lidos, são sempre considerados e eu respondo com o máximo prazer, a máxima satisfação, o máximo de comentários aqui no nosso portal, tá bom? Vou ficando por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!